A ministra concedeu, né, a primeira entrevista coletiva depois do... Coletiva não, exclusiva. Desculpa, a primeira entrevista exclusiva, né, e foi, claro, exclusiva aqui para a Jovem Pan, para o nosso companheiro Augusto Nunes, né, e ela atribuiu, eu disse até na manchete aqui, a incapacidade física dos ministros caso a sessão se estendesse, né, e o adiando, né, a decisão então para o dia 4. Mas ela também disse, viu, Vera, Andreasa e Madureira, para o Augusto Nunes... Ela negou, né, que o HC de Lula tenha passado à frente na fila e disse que o ex-presidente deve ser tratado como qualquer outro cidadão. Foi isso que ela disse nessa entrevista. Coloca só um trechinho para a gente colocar aqui para os debatedores. Vai lá. O ex-presidente Lula tem que ter o mesmo tratamento digno, respeitoso pela justiça brasileira que deve ser dado a todo e qualquer cidadão. E por que o pedido de habeas corpus em favor do Lula foi para a dianteira da fila, ministra? Não foi para a dianteira da fila. Ontem, as turmas julgaram algumas dezenas de habeas corpus que entraram muito depois do habeas corpus do ex-presidente Lula. Não foi para a dianteira. Não segue uma ordem. A ordem é a ordem da urgência em razão do ato que é questionado. E aí, Vera? Foi para a dianteira da fila, tanto que o Antônio Palocci está entrando com um pedido para ser julgado no mesmo dia do Lula. Então, esse é um caso concreto e bastante emblemático de alguém muito próximo do Lula que teve o pedido atalhado pelo do Lula. Então, não dá para dizer que não foi para frente da fila. Tinha uma certa urgência, era mais honesto a Carmen Lúcia dizer, olha, ele tem um pedido para ser julgado aqui no TRF4 na segunda-feira. Então, por isso, nós pusemos na frente da fila. Era mais transparente. Ela parece não se dar conta que as pessoas hoje em dia leem sobre política, elas se informam. Todo mundo sabe que essa decisão do TRF4 sobre os embargos está pautada para segunda-feira. Todo mundo está acompanhando esses prazos. Isso diz respeito diretamente à vida nacional, à eleição, ao futuro do país. As pessoas estão preocupadas. Eleitores do Lula ou odiadores do Lula estão olhando isso com toda a atenção. Então não dá para o Supremo fingir que vai bancar o malandro e que ninguém vai perceber. A gente põe aqui na frente e ninguém vai perceber que furou a fila. A gente sai para o nosso feriado e ninguém vai perceber. Todo mundo está com os olhos postos sobre aquela corte. Eles não foram eleitos, eles não têm que se pautar pela opinião pública, porém eles devem satisfações, sim, à população, à sociedade brasileira. Não ao indivíduo XYZ, mas à sociedade brasileira que depende do judiciário para equilibrar as coisas, para equilibrar os poderes, para dar o norte de muitas coisas, para zelar pela Constituição. Na entrevista eu notei uma Carmen Lúcia muito amedrontada, ela estava com os olhos mais arregalados que de praxe. Ela adota aquela saída dela meio leão da montanha pela esquerda, toda vez que minimamente apertada. Aí ela cita um Drummond, se sai com um Darcy Ribeiro, daqui, dali, aquela coisa meio gotas de sabedoria, sabe? Que tinha uma coisa meio autoajuda, meio mineira. Mas o fato é que ela não respondeu. A senhora se sente pressionada? Eu sou como Darcy Ribeiro, eu resisto. A senhora se sente pressionada? Eu sou como o Drummond e o meu nome está entalhado na pedra? Não, essas coisas não adiantam, ministra. Tem questões muito concretas, muito pouco poéticas e muito pouco sociológicas, muito do dia a dia. E vivas, né? Vivas. É hoje que só cita morto. Eu achei tudo muito... eu achei que ela está um pouco descolada da realidade. O que você achou da entrevista, Madu, e desse trecho que a gente acabou de colocar? Não, continuando um pouco o raciocínio da Vera, inclusive, o que a gente assistiu ontem tem consequências para a sociedade e tem consequências para a economia. É evidente que tem. Você, como o Andreasa está cansado de repetir aqui, você só aumenta a insegurança jurídica. Você, de certa forma, e isso é uma ideia terrível, você desmoraliza uma instituição que é o judiciário, você desmoraliza uma corte, que é a Suprema Corte, né, com questões comezinhas, com um certo resguardo assim irresponsável das questões nacionais. Como a Vera falou, você tem que papo reto, falar sério, olha, a questão do Lula, ela se impõe.
Existe uma expectativa, não é à toa que ontem metade do Brasil estava acompanhando, estava trabalhando e ao mesmo tempo acompanhando o desenrolar lá dos trabalhos. Não é à toa, porque isso tem consequências na economia, isso tem consequências nos investimentos de longo prazo, isso tem consequências para o dia a dia das pessoas. Por isso existe essa expectativa. Os brasileiros hoje, eles vivem preocupados com o seu amanhã, com o futuro dos seus filhos, dos seus netos, em que país a gente vai viver, né? Sob que ordens. Como eu lembrei ontem, olhemos em volta. Quer dizer, nós estamos agora olhando para o Supremo, mas se a gente olhar aqui para a Rocinha, né? Se olhar ali para o Morro do Borel, se olhar para o Ceará, se olhar para o Rio Grande do Norte, né? Quantos problemas gravíssimos, e você vai tratar do feriado pascal, né? Vamos supor, né, que a Argentina nos invadisse, né? Mas agora não podemos tratar porque estamos no recesso pascal, né? Os argentinos que vêm até São Paulo, Rio de Janeiro, à vontade porque estamos em recesso. Não existe isso, né? Isso é uma falta de preparo, é uma falta de entendimento da gravidade do momento que se vive, que beira a irresponsabilidade. E a gente fica... o que a Vera falou, né? O tom da ministra. De repente cai a ficha e a própria presidente do Supremo se vê também perplexa, né? Se vê amedrontada, né? Acuada, acoelhada, como se diz, dadas as circunstâncias, né? Hoje o Brasil acordou um país muito mais inseguro do que ontem. Não me parece? O que vocês acham? O que você acha, Andreasa? E já falando também sobre o que disse aí a presidente Carmen Lúcia. O que me incomoda muito nas entrevistas da Carmen Lúcia, eu falei na minha intervenção anterior, é que é como se ela não fosse parte do tribunal. Pior, como se ela não fosse presidente do tribunal e tivesse a responsabilidade sobre a gestão daquela coisa. Inclusive da gestão do plenário, que é precária. Eu sempre achei que ela não estava à altura do desafio, há outros ali que não estão à altura do desafio. Ela tem medo dos grandes momentos, dos momentos de pressão. Ela cede com frequência a soluções fáceis, e uma delas é essa, Patrick Santos. Há quantos meses nós estamos falando aqui nesse programa sobre o fato de que o dia de ontem chegaria? Há quantas semanas nós falamos sobre isso? Esse momento vai chegar. O impasse está marcado lá na frente. A demora em enfrentar o problema agrava a fulanização. O Lula já tinha escolhido a estratégia dele. Ia politizar o processo judicial. Só que o problema do Lula é um problema real. Qual foi a maneira que o Supremo Tribunal Federal encontrou de resolvê-lo? Dissimulando. Furando fila de habeas corpus, em vez de lá atrás enfrentar as duas ADCs, de que a gente fala aqui também há semanas, que precedem o problema Lula, mas que pacificariam o entendimento, gerariam uma decisão, um efeito vinculante, ponto final. Agora nós estamos submetidos a uma situação da biruta que é cada ministro de frente ao vento, apontando para os seus interesses, para as suas convicções, porque a jurisprudência é precária. E aí, como o brasileiro entende o que aconteceu ontem? Puxadinho em cima de puxadinho, advogado indo à tribuna para dizer o que o Supremo Tribunal Federal deveria fazer. E está certo o advogado, hein? Tem abertura para isso, ele tem prerrogativa para isso, fez o trabalho dele. Mas alguém vai dizer que o senhor Batoque não pautou ontem, não dirigiu ontem a sessão do Supremo Tribunal Federal? Foi exatamente o que aconteceu quando propôs essa liminar. E vejam, tem razão, faz sentido a liminar. Mas é constrangedor que isso tenha acontecido, que essa brecha tenha acontecido a partir do momento em que o tribunal diz que não vai concluir o julgamento de um habeas corpus. No dia em que começou, sabendo que nós teríamos a volta de uma sessão plenária só em abril. É tudo muito grave, as pessoas percebem isso como cinismo. E, desculpem, com todo respeito, deve ser uma boa pessoa, mas ouvir essa entrevista da Carmen Lúcia, para mim é um depoimento, uma ode ao cinismo.
Ela continua investindo no discurso, Patrick, de que ela está de um lado, do lado do povo brasileiro, contra, e é isso que se entende, contra o tribunal que representa o mal, contra aqueles que votaram ontem pela admissibilidade do habeas corpus, pela uma vez interrompida a sessão, para que o Lula tivesse salvo-conduto até abril. É o que nós temos aí. É insegurança jurídica? Já era ontem, já era anteontem, já era anteontem. E só piora. Por quê? Porque se fulaniza. É o Lula senhor do debate público, Lula senhor do judiciário. Andreasa. Vera, e a partir disso que Andreasa. Oi, Madu. Não, só posso só fazer uma partezinha? Vai lá. Eu entendo um pouco a circunstância da ministra Carmen Lúcia, que hoje o Brasil e o Supremo vivem um impasse, porque se por um lado você teria que votar essa questão pela enésima vez, né, da prisão em segunda instância ou não, você não tem mais espaço político, não tem espaço político para votar isso. Né? Se cai a prisão em segunda instância, existe uma percepção que cai toda a Operação Lava Jato, cai todo o esforço até agora que se teve da luta contra a corrupção. Madu, mas isso daí, a decisão do Lula vai ser buscada por outros advogados. Então, a gente podia falar um pouquinho sobre isso, avançar, né, do que deve o caminho a seguir. Enfim, advogados de outros condenados em segunda instância claramente vão tentar o efeito erga omnes, ou seja, de atrelar a situação do Lula à dos seus clientes. E isso acontece em várias decisões de habeas corpus em que outros advogados buscam estender também aos seus clientes, e aí vai abrir a fila para pelo menos 11 condenados em segunda instância na Lava Jato. É importante e não cessa o debate. Todas as tentativas de cessar artificialmente esse debate não conseguem obter êxito, porque ele existe. Ontem ainda não se tinha uma discussão de mérito, mas os ministros começaram a debater o mérito. O ministro Barroso tentou dizer que quem votasse pela liminar a favor do Lula estaria votando contra a jurisprudência em vigor. Ele irritou a Rosa Weber, que era uma que tinha votado para que eles estendessem a sessão e terminassem o negócio, mas que, caso não fizessem, dessem a liminar para que o Lula não ficasse prejudicado pela incapacidade deles mesmos de votarem. E ela disse, espera lá, eu não estou discutindo o mérito ainda. Isso foi lido como uma possibilidade de, uma vez julgado o mérito do HC, a ministra Rosa votar contra o HC. Por quê? Um artigo importante do Joaquim Falcão no Globo de ontem, que eu recomendo aos nossos ouvintes que leiam. Ela, no mérito, é contra a prisão após segunda instância. Ela acha que isso fere a Constituição, isso fere o princípio da presunção de inocência e a decisão de que tem que ter o trânsito em julgado para se prender alguém. Porém, como ela é disciplinada e não fala fora dos autos e atende a decisões colegiadas, ela tem votado na primeira turma a favor da jurisprudência em vigor, que é essa, da prisão em segunda instância. Então tem muita gente que acha que, como a discussão do Lula vai ser um HC, portanto um caso concreto que não muda a jurisprudência, ela poderia votar contra a concessão do HC ao Lula. Existem as duas correntes, já ouvi das pessoas as duas coisas, que ela vai votar pela consciência dela, ou seja, contra a prisão imediata, e que ela pode votar a favor da jurisprudência em vigor e, portanto, negar o HC. Então, daqui até o dia 4, muitas especulações sobre como os ministros vão votar vão ser ouvidas, porque isso tem importância não só para o Lula, mas para muitos outros condenados da Lava Jato. Patrick. Madu, e você acha, a partir disso do que disse a Vera, essa decisão importante da Rosa Weber, mas enfim, você acha que esse 6-5, né, favorável ao salvo-conduto, né, deve se repetir no julgamento do habeas corpus? O que você está projetando? Acho que a gente podia falar um pouquinho disso também. Quer dizer, é melhor perguntar ao pai Andreasa, mas olhando assim as figurinhas que compõem a votação do 6-5, você pode inferir, né, que existe ali uma tendência a você conceder esse habeas corpus ao Lula. Mas eu acho que a Vera tem razão. A Rosa Weber, ela se mostra assim muito, digamos, disciplinada, muito aferrada ali às normas do tribunal. E ela sabe que ela tá julgando um habeas corpus, né, que é o mérito do habeas corpus. Aí
Agora, aquela história de cabeça de juiz e barriga de urna de eleitoral, cabeça de juiz e barriga de grávida, nunca se sabe o que vai sair direito. É isso que é ruim para o país. É esse que a gente está. Esse suspense é que faz um mal danado. Agora vamos que de repente o pai Andreasa jogando seus búzios, olhando lá suas bolas de cristal, né? Aquelas que ele usa para ver o futuro, claro, possa nos esclarecer aí o que vai acontecer. O Andreasa, o que você projeta aí, o pai Andreasa? Vai para alguma projeção ou não? Eu falei ontem sobre isso, né? Concordando, aliás, com a análise da Vera, mas ontem eu falei que quando forem julgar, na minha avaliação, quando forem apreciar o mérito no dia 4 de abril, eles não acolherão o habeas corpus. Ou seja, tomarão uma decisão contrária ao Lula, pelo motivo explicado pela Vera da Rosa Weber. Qual seja, ela votou, quando se tratou do mérito, naquele recurso extraordinário com agravo que gerou a jurisprudência atual, ela votou pelo trânsito em julgado. Mas ela se diz uma juíza, e eu falei isso ontem, quer dizer, uma juíza modelar no sentido de que respeita a colegialidade. Ela respeita a colegialidade. Qual é a jurisprudência? A jurisprudência é, havendo condenação em segunda instância, autorizar a prisão. Em respeito à colegialidade, nas turmas, ela tem votado contra a sua convicção em favor da jurisprudência. Como não houve reapreciação do mérito constitucional, como, por exemplo, as ações declaratórias de constitucionalidade não foram votadas, ali onde a jurisprudência poderia mudar, gerando efeito vinculante, como tudo continua igual, não faz sentido, segundo a minha análise, que ela contraria a jurisprudência atual. Ou seja, dificilmente o Lula terá esse habeas corpus para si, na minha avaliação. O que é o componente diferente, Patrick Santos, para concluir essa minha intervenção? Ontem, quando se iniciou o julgamento desse habeas corpus, a pressão era imensa, mas era menor do que será no dia 4 de abril. E aí a pressão é política, porque ontem o TRF4 não havia ainda tratado dos embargos. Na semana que vem ele tratará. E eu repito o que eu disse, teremos o Lula exposto, descoberto, para ser preso uma vez, ou não, para ser preso uma vez votado esse habeas corpus. Como esses juízes do Supremo lidarão com essa pressão? E só lembrando que o ministro Gilmar Mendes tem um evento em Portugal. Dos dias 3 a 5. Madureira adora Portugal. 3 a 5 do IDP. E ele ainda não sabe se vai cancelar. Não sabe se vai cancelar. A gente podia falar disso. E essa saiu há pouco também, olha só. Assuntos de Estado não são importantes. Não são. E é o assunto lá dos negócios dele, lá, do business dele, lá, daquele instituto dele também, do Siri Cozido, lá de direito. E quem falou há pouco também, viu, Madu, o ministro Marco Aurélio também comentou o adiamento da sessão de ontem, agora há pouco. Ele disse o seguinte, abre aspas: hoje estou sendo crucificado como culpado pelo adiamento do julgamento do habeas corpus do presidente Lula, porque sou um cumpridor de compromissos. Fecha aspas. Ele disse isso agora há pouco lá num evento da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Colóquio da Academia Brasileira do Direito do Trabalho, que está se realizando agora, tarde. Ou seja, tinha muitos voos. O Rio de Janeiro é um lugar bem provido de voos. Eles podem, inclusive, solicitar aviões da FAB, quando precisarem. E só lembrando que o ministro Marco Aurélio, hoje também, a outra emissora de rádio, ligou para ele e falou: o que o senhor está fazendo? Qual é a sua agenda? Ele desligou. Foi ao vivo isso? Foi, desligou na cara. Fala. Mas eu acho, só uma nota aí, vai lá. sobre o Marco Aurélio e essa questão toda, que ele deu um recado para Carmen Lúcia aí nessa fala dele, tá? Quando ele diz que cumpre os compromissos que assume, eu acho que ele deu uma cutucada aí na presidente do tribunal. Nesse caso é fácil, né? Era melhor ele cancelar o voo dele. Acho que cada um tem que arcar com as suas. A Carmen Lúcia tá apanhando bastante, mas essa daí quem tinha feito o check-in pra ele não foi a Carmen Lúcia, né? Foi ele mesmo. Não, espero que não, né?